Está começando o programa Arena Ibérica, programa do site Lê em Campo, com apoio do Instituto Ibero-Americano de Direito Esportivo. Hoje, nós vamos ter a presença de um dos maiores nomes do direito desportivo ibero-americano, o querido amigo Alexandre Mestre. O Mestre que é uma das referências dessa área jurídico-desportiva, também no nosso país, no Brasil. Querido amigo Mestre, como é que está? Tudo bem? Seja bem-vindo a essa Arena Ibérica. Isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é um jogo. Ok, um grande abraço, Luís. Obrigado pelo convite. Sou mesmo um amigo para poder dizer o que tu disseste no início desta apresentação. E vamos a esse jogo, vamos jogar. Claro, aliás, aproveitando o ensejo, não posso me furtar de falar que o Mestre, além de ser um grande amigo no direito esportivo, é um grande companheiro dos jogos, dos congressos de direito esportivo. Sem dúvida, um craque. É isso, meu querido Mestre. Mas olha só, eu gostaria de saber como o Alexandre virou o Alexandre Mestre do direito desportivo. Como é que você iniciou a sua carreira no direito desportivo? Jogador você não foi, mas era paixão pelo esporte ou foi jogador? Fui jogador de voleibol com o meu 1,72 m, quem diria. Fiz voleibol no desporto escolar e sempre gostei de desporto, mas há quem diga que mais desportista de bancada do que desportista propriamente dito, mas não, sempre fiz futebol, natação, mas competitivo, voleibol, e fui federado de ténis, também fui federado de ténis enquanto mais jovem. E chegou a disputar competições, inclusive internacionais, não? Só em Portugal? Não, só nacionais. Havia atletas estrangeiros, mas as competições eram nacionais. Não, mas sempre desporto, fui atraído sobretudo pelos Jogos Olímpicos, lembro perfeitamente, sobretudo em 84, de ver os Jogos pela televisão e ter uma magia pelo desporto, mas tinha 6 anos, já lia jornais desportivos, nós aqui em Portugal temos 3 diários. Sempre foi um interesse muito grande que eu tive também no lado de seguir as competições e também no lado das várias dimensões do desporto. Depois na universidade, assim que pude, nomeadamente no 3º ano, num trabalho de direito penal em que a professora foi receptiva a que eu fizesse um trabalho na área do desporto, era sobre as causas de exclusão da ilicitude penal nas atividades desportivas, o consentimento do ofendido, no fundo, como excluir a ilicitude de algumas condutas no contexto desportivo, mas que fora dele são ilícitas. E, enfim, fiz esse trabalho o 3º ano, foi publicado na revista da faculdade, porque tinha uma parte para os alunos, e a partir daí fui seguindo. Depois centrei-me mais no direito da União Europeia, direito comunitário, aplicado ao desporto, foi aí que fiz a minha tese de mestrado, e quando comecei a trabalhar em escritórios sempre de advogados, sempre procurei conciliar o direito europeu com o direito do desporto, até que passei a fazer quase só direito do desporto, que é o que faço hoje. Além do mais, pelo meio tive experiências no governo, onde também elaborei legislação, então como adjunto e depois como secretário de Estado, e portanto sempre com uma componente jurídica associada a isso, depois várias experiências internacionais. No fundo foi sempre uma paixão muito grande que fui canalizando para a prática e para a teoria. Que bacana! Eu queria pensar 2 pontos interessantes aqui. O primeiro é, tudo começa com o direito desportivo penal, quer dizer, claro, então vamos imaginar aqui que numa prática do boxe, né, tem ali um ato que no desporto é permitido, mas fora dele não seria, né? Aí fomos pensar nas lutas em geral, super bacana. Mas claro, depois aflorou essa paixão e basicamente o esporte é uma paixão e o direito também, né? Então você conseguiu conciliar as duas. Sem dúvida, sem dúvida. E sempre trabalhando nessa área, quer dizer, mas também nas mais diversas posições. Imagino que tenha sido também uma experiência muito interessante, porque uma questão é advogar, outra questão é estar trabalhando para o Estado, né? Você tem uma outra visão. Sem dúvida. São complementares. Cada vez penso mais isso. Por exemplo, como docente,
gosto muito de utilizar casos práticos de situações que tínhamos no escritório, não identificando os clientes, a não ser que já seja um caso conhecido, mas acho que a prática é fundamental para poder ensinar a teoria. E depois a experiência no público também é importante para perceber melhor o privado, porque quando nós muitas vezes estamos a intentar ações contra o Estado, não temos noção do que é estar do lado de lá, quer na responsabilidade civil contratual, quer extracontratual do Estado, a omissão ou a ação do Estado. Quando nós a pomos em casa, não temos noção da dificuldade que é, estando do lado do Estado, editar normas tendentes a estabelecer um sistema desportivo. Mas também ao contrário. E quando eu estive no Estado, ao lidar nomeadamente com todos os agentes desportivos, pude melhor perceber aquilo que eles pretendem no terreno. Se vamos falar sobre federações desportivas, é preciso saber quais são as reais necessidades das federações desportivas. Sobre o seguro desportivo, ou seguro de acidentes de trabalho, falar com os praticantes. Sobre sociedades desportivas, o clube empresa que vocês neste momento discutem bastante no Brasil, perceber junto de quem está no terreno. Ora, isso foi uma experiência muito rica, porque muitas vezes nós temos a tendência de escrever sobre, editar normas sobre, sem conhecer os reais destinatários da norma, e aí, do lado das políticas públicas, foi muito importante para mim perceber que uma coisa é uma visão geral, outra coisa é falando com quem está no terreno. E aprendi muito, e isso ajuda-me também agora, de novo no privado, porque eu antes de ir para o governo já tinha estado 6 anos, 7 anos num grande escritório de advogados aqui em Lisboa, na parte do privado. Foi bom estar pelo público, estar pelo privado, e agora estou 100% no privado. Agora... Fantástico, fantástico. Claro, e aí você consegue ter uma visão holística, né? Você consegue ter essa visão de várias faces. E queria até te perguntar, porque também fazendo um paralelo, ou melhor, como isso aqui é um jogo, uma tabela com a nossa questão brasileira, quer dizer, o nosso modelo de esporte é diferente. Porque em Portugal, me corrija se eu estiver equivocado, mas o esporte é totalmente público, não é? É um dever do Estado e o Estado controla isso, não é isso? Nós temos na nossa Constituição, não temos a figura da autonomia desportiva como vocês têm, temos uma figura do Estado intervencionista. O Estado, em colaboração com os privados, portanto com as associações esportivas, com os clubes, com as escolas, com as empresas, com as famílias, etc., tem o dever de promover, de fomentar o desporto. O que levou a que, a determinada altura, grande parte do nosso desporto passasse a ser publicizado, porque o Estado delega poderes, devolve poderes nas federações esportivas. Poderes originários do Estado, isto é, à cabeça é o Estado que tem que assegurar que haja mais prática desportiva. O Estado entendeu a determinada altura que as federações esportivas fariam melhor que o Estado e, portanto, passou a bola para as federações esportivas, mas ao passar a bola deu-lhes poderes públicos e deu-lhes dinheiros públicos, o que pressupõe muitos deveres regulamentares e estatutários das federações e fiscalização do Estado sobre as federações. Mas à parte dessa componente pública, as federações não deixam de ser associações de direito privado, também elas sujeitas ao Código Civil, ao Código das Sociedades Comerciais, subsidiariamente, e portanto há aqui uma dupla faceta, são regidas enquanto entidades privadas e enquanto entidades privadas que exercem poderes públicos. Há essa dualidade, o Estado está muito presente, mas depois também há a dimensão empresarial, também há ginásios, empresas de mergulho desportivo, empresas que prestam serviço desportivo, e aí é puramente privada, e o Estado enquadra normativamente, mas deixa a liberdade das empresas funcionarem. É muito bacana esse registro que você faz, porque nós estamos acostumados a pensar no esporte de forma instantânea, pensar no esporte de alto rendimento, né? E inclusive o esporte de alto rendimento midiático. Mas é importante, sempre que nós falamos de esporte, entender o gênero esporte e entender as suas manifestações. Porque nós temos que, no mínimo, pensar, além do esporte de rendimento, no esporte lazer, esporte ósseo, não é? Além do esporte como um instrumento de educação, o esporte como um direito também do jovem, dos miúdos, né? Como uma ferramenta de educação. E isso é muito importante, né? O Estado tem que olhar dessa forma. Sem dúvida, e já que falaste, tínhamos esquecido disso precisamente, porque o Estado também se ocupa do desporto na escola, isto é,
a educação física nas escolas e o desporto escolar, isto é, a prática desportiva extracurricular. O que é que as crianças e os jovens fazem nos seus tempos livres em contexto de escola, que é uma forma também, fazendo depois a ponte com o movimento federado, de se identificarem talentos, de se desenvolverem talentos, os tais que vão chegar ao alto rendimento e às seleções nacionais. E portanto também há essa missão que eu me tinha escapado. E falaste também de uma questão importante, isto é, o Estado tem que ir ao encontro, como vai, do desporto para as populações idosas, do desporto para a mulher, do desporto para o cidadão com deficiência, para as minorias em geral, isto é, o chamado desporto para todos. E isso está na lei. Muito bacana. Muito bacana, muito bacana. E aqui, já quase na segunda metade do primeiro tempo, enfim, o jogo está correndo bastante, não dá nem para perceber, tá super legal, mas eu queria entender uma coisa. Você também tem um estudo super profundo sobre o olimpismo. E esse olhar do Estado, ele é importante, mas nós não podemos esquecer que o esporte moderno, como nós conhecemos, talvez da era do Barão Pierre de Coubertin para cá, ele nasce, enfim, ele se estrutura através do movimento social, né? Ele nasce na sociedade. Então é a lex esportiva que estrutura o esporte até que ele passe a ter uma grande relevância e o Estado vá pôr as mãos dele, não é? Mas é bacana. A tua linha de pesquisa, a tua pesquisa sobre o olimpismo, ela traz nuances interessantes também, não é? Eu espero que sim. Eu procurei, ao fim e ao cabo, perceber se há um direito olímpico muito centrado na Carta Olímpica e depois também a jurisprudência no âmbito olímpico, no âmbito do Tribunal Arbitral do Desporto ad hoc para o olimpismo e como é que os Estados também se articulam com o direito olímpico. Mas é engraçado falar no Pierre Coubertin porque, precisamente, depois de ele ter, enfim, fundado os Jogos Olímpicos da Era Moderna e o Comitê Olímpico Internacional, demorou muito tempo até haver a primeira regulamentação olímpica. E há escritos do Pierre Coubertin que dizem, ele próprio, de viva voz, diz quanto menos regulamentarmos, melhor. A ideia da autonomia desportiva já vinha do tempo do Pierre Coubertin. Ele achava que quanto menos se interviesse e condicionasse a ação dos organismos desportivos, melhor era. Bacana, porque nós temos, e aqui no Brasil acho que também é isso, por vezes quando nós vamos pensar no direito como uma ciência, é bem comum pensar no direito sob a ótica do Estado, quer dizer, o Estado, né, trazendo a estrutura do direito. Mas se nós pensarmos no esporte, e em especial no esporte moderno, não é bem assim, quer dizer, o prisma tem que ser diferente, porque o esporte tem a relevância que tem hoje, muito pelo movimento social, pelas mãos da sociedade, da comunidade esportiva. Isso é muito bacana, né? Mas para nós finalizarmos esse último ponto aqui, a minha pergunta é, então, o Alexandre Mestre, que já trabalhou em todas as esferas, qual foi a que mais lhe deu prazer, assim, era interessante, era gostoso de trabalhar? Quer dizer, olhar pelo olhar público é uma questão, mas trabalhar com o esporte privado e o alto rendimento também é outra questão. O que o Alexandre, como o Alexandre Mestre se define nessa multifacetada, nesse multifacetado trabalho que ele teve? Eu só me sinto feliz trabalhando no direito do desporto. E seja no público ou no privado, eu gosto. Mas confesso que neste momento sinto muito, enfim, realizado como advogado e como docente universitário. Porque não deixo nesse dia-a-dia de lidar também com a legislação pública, mas sinto-me muito realizado. Gosto muito de estar com os clientes, trabalhar para os clientes e estar com os alunos também. Mas a vida é feita de desafios e, portanto, ainda há muito por fazer. Mestre, que bacana. Nós poderíamos dar sequência aqui, mas olha só, o árbitro já apitou. Então nós temos que nos recolher ao balneário, não é isso? Não é vestiário. É verdade, Luís. Mas já agora que falaste de árbitro, lembraste-me uma coisa. Quando eu estava no governo, fizemos um grupo de trabalho para saber se devia profissionalizar o árbitro em Portugal. E foi interessante porque se percebeu que o Estado tinha isso em mente, mas os privados não queriam, naquele momento, não era o momento. E o que é que o Estado percebeu? Percebemos que não fazia sentido, vamos entender bem, de cima para baixo, impor uma coisa que o movimento associativo não queria.
e, portanto, não avançamos. Isso também tem a ver com o tal diálogo público-privado. Que bacana! E eu acho que isso é importante, mestre, porque quem for operar o direito desportivo, seja pela via do Estado, né, seja pela via estatal, seja na via privada, também precisa conhecer e entender as necessidades do próprio esporte. Né? Por vezes não acontece, quer dizer, o instrumento legislativo é trabalhado, é feito, mas sem observar a realidade. A realidade, em especial a realidade esportiva, ela precisa ser considerada. Muito bacana, muito bacana. Mas o árbitro agora apitou e encerrou, não teve jeito. Então nós vamos para o intervalo, e nesse intervalo, como todo jogo, né, você observa o que aconteceu no primeiro tempo, e para voltar para o segundo tempo, você tem aquele momento de respiro. Mas nós queríamos saber, mestre, para quem você dedica, para quem ou para o quê? Enfim, não tem resposta certa ou errada. Para quem ou para o que você dedica um gol? Aos meus filhos. Ah, perfeito! Excelente! Parece a resposta Excelente. óbvia e politicamente correta, mas é verdade. Não, tá muito bem justificado. Perfeito. Mas também, como marco poucos golos, tenho mesmo que dedicar a eles, porque senão... Tá certo. Eu tenho certeza que eles ficaram felizes. Tenho certeza. Agora eu queria saber para quem ou para o que você dedicaria um cartão amarelo. E veja só, o amarelo é uma advertência, mas siga jogando. E o vermelho é vá para o chuveiro. Pare de jogar, vá para o chuveiro. Para quem ou para o quê? O amarelo para a ausência de decisões. Muitas vezes o direito do desporto podia estar mais desenvolvido se houvesse mais coragem de agir. E, portanto, para aquela lógica de manter a bola, um bocadinho de fazer aquilo que vocês dizem, brincar na areia, não é? Como é que é? Em que a bola vai circulando, mas não se atira para a baliza, um cartão amarelo. Porque ainda há tanto, e só com o erro, porque nós todos ao errar é que conseguimos lá chegar. Há que agir. O mais fácil é ir driblando a nós próprios e aos outros, isso não faz sentido. E o cartão vermelho há violação à ética no desporto. Eu sempre tive uma paixão por essa área, até no governo criámos um plano nacional de ética no desporto, que ainda hoje funciona, porque tudo que seja doping, corrupção, violência, xenofobia, jogos manipulados, abusos sexuais no desporto, tudo que seja atentatório, flagelos do fenómeno desportivo, um cartão vermelho. Perfeito. Tudo que seja ultrajante ao desporto, né? Até porque o desporto tem os princípios nobres. Nós falamos de Barão Pierre de Coubertin, enfim, e aí pensar no desporto como realmente um fenômeno social único, né? Com seus princípios únicos, super bacana. E para nós finalizarmos esse intervalo, porque o árbitro já está voltando ao relvado e vai apitar o segundo tempo, eu queria saber, o Alexandre Mestre indica qual é a boa competição de se disputar. Qual é o bom... Enfim, nós que somos esportistas, nós sempre estamos em competição, né? Mas qual que é a boa competição? Qual que vale a pena? O que vale a pena é aquele jogo de futebol ao fim de semana com os amigos, para a seguir irmos todos tomar um copo juntos. Isso é o que vale. Olha, essa talvez tenha sido a melhor resposta até agora. E vou te dizer, nesse momento que nós não estamos conseguindo fazer congressos e eventos físicos, eu tenho muita saudade de uma das coisas também que nós fazemos, que é o futebolzinho pós-congresso, que é um momento único. Quer dizer, nós estamos reunidos para falar de esporte, falamos, trabalhamos, né, desenvolvemos o desporto, a ciência jurídica esportiva, e depois, para descansar, vamos praticar o esporte. Sem dúvida. Né? Super bacana. Mas agora o árbitro já apitou, nós temos que voltar ao relvado para o segundo tempo. E no nosso segundo tempo, aqui no nosso programa Arena Ibérica, eu gostaria de tratar de um assunto super atual do direito desportivo, da ciência jurídico-desportiva, que é a questão da coexistência, né, da harmonia entre lex esportiva e lex pública. Lex esportiva, as normas oriundas do movimento esportivo, e a lex pública, o Estado, pela relevância do esporte, também olha para o desporto, também olha para o esporte e também regulamenta este fenômeno. Só que nem sempre há harmonia, né, entre estas normas. Mestre, como é que você pode trazer essa questão para nós?
Eu acho que há uma difícil coexistência, uma difícil coabitação. E recentemente estive a analisar também para um evento da Alvade, precisamente, estive a analisar a regulamentação da FIFA e achei muito interessante, porque acho que há aqui três dimensões. Há uma dimensão em que são as próprias organizações desportivas que dizem eu não quero intervir nessa matéria e, portanto, passam a bola aos Estados e aí a coexistência é fácil, porque dizem é matéria fiscal, é matéria dos Estados, é matéria de segurança, é dos Estados, de infraestruturas é dos Estados, de insolvência, como agora aconteceu com a questão do Covid, é dos Estados, eu não tenho nada a ver com isto. Aí é uma fácil coexistência porque é o privado a, digamos, reconhecer que é a esfera jurídica do público. Mas depois há aqueles momentos em que é o público aceder ao privado. Isso aconteceu, eu dou sempre o exemplo do Brasil, precisamente, quando foi a Copa, a necessidade de adotar legislação, nomeadamente no âmbito do consumo de bebidas alcoólicas, em contexto, tanto porque havia um patrocinador que era associado a esta área, muitas vezes o Estado tem que se vergar ao privado para que possam acontecer eventos esportivos. E há aí uma cedência. De igual modo, quando Espanha se candidatou, por exemplo, aos Jogos Olímpicos, num dos momentos, a sua lei dizia no preâmbulo que para estarmos em conformidade com o Código Mundial Antidopagem, eis a nossa lei. Portanto, aqui é o privado claramente a ganhar ao público, é o público a ceder ao privado. Enquanto há essa cedência, ou quando há um consenso, digamos, em que muito bem eu cedo, muito bem tu cedes, tudo bem. O problema é essa colisão. E o que neste momento me preocupa mais é a questão da autonomia das partes, porque tenho constatado cada vez mais jurisprudência, e isto, nomeadamente na DRC da FIFA e no CAS, jurisprudência em que, muito embora as partes tenham convencionado no contrato que a lei aplicável era a lei de um determinado país, quando chega a estas jurisdições, em nome da uniformidade das competições, em nome de um desporto universal, neste caso de um futebol universal, independentemente do que as partes tenham convencionado, independentemente da sua autonomia contratual, valem os regulamentos desportivos, depois vale a lei suíça e em terceiro e último momento, apenas subsidiariamente, é que vai valer aquilo que as partes elas próprias queriam que fosse, digamos, a lei substantiva a regir o seu próprio contrato. E isto coloca algumas reservas e, sem prejuízo de eu perceber a lógica, acho estranho que ainda não tenha havido um momento em que alguém tenha desencadeado esta questão junto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, como foi desencadeado no âmbito do caso Mutu e Pechstein, porque estamos também a falar no acesso ao direito e aos tribunais, estamos aqui a falar também num processo justo e equitativo. Não será totalmente justo e equitativo se não for regido pela legislação que nós, partes, escolhemos. Se não escolhemos, claramente que se percebe que se aplique o que dizem os regulamentos da FIFA e o que diz o Código de Arbitragem do CAS. Mas essa questão é uma questão que me está aqui a deixar algumas dúvidas, porque claramente há uma parte mais fraca, e a parte mais fraca são as partes no contrato. Super bacana o tema que você nos traz, até porque você chegou a citar, quer dizer, dentro dessa linha, há temáticas específicas, por exemplo, a fiscal, claro, é o Estado que vai olhar. A infraestrutura, não, é o Estado que vai olhar. Mas quando nós vamos olhar um tema que é super sensível, que é o labor desportivo, é o trabalho desportivo, aí nós vamos observar choque, às vezes frontal, né, da lex esportiva com a lex pública. Já para a execução das obrigações contratuais e talvez ainda de forma mais clara quando vai ser analisado o caso, porque muito bem você disse, se a FIFA chama a competência, enfim, então se há a chamada dimensão internacional num litígio de trabalho desportivo, pois bem, você disse, quer dizer, vamos pensar que tem um atleta português que tenha feito um contrato com um clube italiano. Neste caso, a FIFA vai avaliar, vai se dizer competente, vai aplicar os seus regulamentos, que tem base privada, né? Tem base no ordenamento civil suíço,
e vai aplicar, se for o caso, de forma subsidiária, a lei suíça. Sem dúvida. É interessante, mesmo que as partes tenham disposto algo diferente. Dentro dessa linha, olha só, acho que também é sempre importante nós pensarmos os momentos. Aqui nós já acabamos canalizando a questão no futebol, mas se nós formos pensar o caso Bosman, ele me parece que já é uma certa resposta dizendo, peraí, olha só, lex esportiva, vocês não podem fazer tudo, vocês têm limites. E talvez, mestre, ainda nós não tenhamos encontrado um equilíbrio, em especial nestas matérias que é necessário a coexistência da lex pública e da lex esportiva. Porque também me parece que é o caso de cada vez mais o Estado avançar, assim como o esporte, né, a comunidade jurídico-esportiva, a comunidade esportiva também avançar os seus limites. Né? Nós vemos, por exemplo, agora a FIFA citando já um pacote FIFA 2.0 com diversas reformas, e me parece que as primeiras reformas elas foram ainda pontuais, mas as próximas seria a criação do regulamento fiscal, seria exatamente aquela zona, talvez que até agora a lex esportiva não teria avançado, mas provavelmente agora vai avançar. E aí? Pois, essa é a grande questão. Deixa-me pegar antes nesse tema que falaste do direito laboral. É um bom exemplo também do problema da insegurança jurídica, porque lá está, no conflito de dimensão internacional que referiste, esse conflito pode acontecer, por exemplo, se eu tenho um contrato de trabalho desportivo assinado entre um clube português e um jogador português, estamos na dimensão nacional, e eles convencionam que se aplica o direito português. Muito bem. E depois o jogador, a dado passo, resolve unilateralmente o contrato, rescinde o contrato, invocando justa causa, de acordo com o direito que ele escolheu, que as partes escolheram como aplicável, que será o direito português, em princípio. A legislação estadual, um contrato coletivo de trabalho, direito português. Mas depois, se for assinado pelo tal clube italiano, conforme referias, e que ganha a tal dimensão internacional, a FIFA já se acha competente, como referiste. É verdade que, como bem sabemos, existe aquela norma em que a FIFA diz, bom, se houver um tribunal arbitral independente a nível nacional, eu cedo a minha competência, mas muitas vezes a FIFA necessariamente terá que ser competente. Porquê? Porque já há um momento transnacional, vamos dizer assim, e já há tal discussão da responsabilidade solidária do clube de destino. Coisa que não vai, clube de destino que não é parte no contrato inicialmente assinado. E, portanto, sobre a mesma questão, podemos ter um Tribunal Nacional a reger, a dizer se há justa causa ou não à luz do direito português, mas depois, sobre a questão da responsabilidade solidária, consequências desportivas e também de justa causa, podemos estar a falar da argumentação FIFA e do direito suíço. Sendo que justa causa para um país não é necessariamente justa causa para outro. E justa causa de direito laboral puro nacional não é a mesma coisa que a justa causa da FIFA. E isto, para quem celebra um contrato, nunca sabe, à partida, há uma certa insegurança jurídica. E temos visto que a FIFA muitas vezes se considera competente, outras não se considera competente, e a questão da jurisdição pode ser determinante para ter razão ou não ter razão, para ter uma sanção desportiva forte, para ter que pagar uma indenização bastante forte. É muito complicado. Super bacana, super intrigante o tema. Me chamou a atenção que você citou, por exemplo, a questão da justa causa ou não, da extinção do contrato ou não. Se nós formos avaliar, me parece às vezes até equivocada a forma de interpretação da FIFA da relação laboral, porque a FIFA avalia como se houvesse uma triangulação. E a relação laboral jamais será triangular. A relação laboral é sempre bilateral. É que se confunde com a dinâmica efetiva do sistema de transferência. Ora, se nós formos avaliar juridicamente, me parece que esse terceiro clube que vem participar da relação laboral inicial de clube-jogador, ele faria uma intervenção pró-soluto de terceiro. Quando ele vem em contrato e faz o chamado transfer fee, o pagamento do transfer fee, o que ele faz é um pagamento para que haja a satisfação do clube credor com o jogador que é devedor daquele crédito. E qual é o crédito? Prestação de serviço desportivo. É que quando nós avaliamos no sistema,
Me parece até uma relação triangular. Acho muito bacana a tua leitura, porque realmente me parece razoável. A FIFA precisa visualizar, claro, a situação que é a principal, que é a laboral, como primeiro bilateral, e que para o seu sistema funcionar, para que um novo clube possa ter a elegibilidade dentro do seu sistema, aí há essa triangulação, mas não que ela seja naturalmente feita. E aí é o ponto que você chegou, eu acho fantástico. Se um tribunal ordinário, no caso do Brasil, a Justiça do Trabalho, por exemplo, vai avaliar a situação, não faz sentido ela avaliar um novo clube. Não faz sentido. Faz sentido ela avaliar a relação entre as partes. Pacta sunt servanda, jogador e clube. Não é isso? Correto, correto. E há um momento adicional, a FIFA tem muitas vezes dito, bom, enquanto não será bem litígio de pendência, porque os órgãos da FIFA não são um tribunal, mas a FIFA muitas vezes o que é que diz? Bom, tenho conhecimento que está a correr termos num tribunal nacional um processo em que as partes são as mesmas, o objeto é coincidente total ou parcialmente, e eu vou ficar à espera, não me pronuncio. Muitas vezes também as partes ficam sempre na dúvida, porque sabemos bem, o clube e o jogador movimentam-se em várias direções, e muitas vezes os processos estão nos dois tabuleiros, e há sempre a dúvida se a FIFA, a determinada altura, vai dizer atenção que isto é meu, entre aspas. E fica sempre uma grande... Porque a FIFA pode estar silente porque está à espera de ver como é que se desenvolve a nível nacional, ou pode estar silente simplesmente porque acha que não é competente. Mas quem está a litigar, e sobretudo as partes, ficam claramente numa grande incerteza e insegurança jurídica sobre qual é a jurisdição aplicável. Mas, como a jurisdição aplicável tem por decorrência a lei aplicável, tudo pode mudar. Para apagar o calor dessa discussão aqui com álcool, eu queria te perguntar, olha só que bacana, e nós avaliamos toda essa questão dentro de um ambiente, né, europeu, da comunidade europeia, que tem ali a sua legislação comum, mas agora nós vemos também um movimento de ruptura, né? Agora a Inglaterra, e sinceramente eu não sei como é que será a sequência disso ou a consequência disso, mas aqui quase um exercício de futurologia, mestre. Como é que você prevê o futuro? Como é que você vê os próximos passos? Quer dizer, naturalmente, a Lex Esportiva avançando com os seus limites e a Lex Pública também. O choque está cada vez maior, cada vez mais aparente. Como que você visualiza isso? É um choque cada vez mais presente, sem dúvida alguma. E eu acho que gradualmente os Estados vão ceder cada vez mais. Embora seja curioso que a própria FIFA, por exemplo, agora com as guidelines, os documentos que têm vindo a fazer sucessivos no quadro do Covid, mesmo na parte laboral, refere-se várias vezes à aplicação das leis laborais nacionais e à autonomia contratual das partes, curioso. Mas vejo por um fenómeno global, até país a país, que cada vez mais se vai consolidar a autonomia das organizações esportivas para adotar as suas próprias normas e os Estados saírem de cena. De outra forma, vamos continuar a ter estes conflitos, e a única solução que poderia acontecer, se os Estados fossem teimosos, eu acho que não há vantagem nenhuma nisso, seria, através do direito internacional privado, encontrar um instrumento que pudesse determinar que a competência era dos Estados, mas isso depois, se calhar, não era reconhecido até pelas próprias organizações internacionais. Portanto, é preciso, gradualmente, que as organizações esportivas tenham presente que não podem ferir direitos fundamentais. Eu percebo que têm uma autonomia, percebo que tem uma série de normas cujo escrutínio tenha que ter em conta a sua especificidade, mas já que também não dar asa que a latitude seja assim tão grande, porque temos visto que muitas vezes essa latitude de intervenção das organizações esportivas leva a ferir direitos de personalidade, dos atletas em particular. Esse equilíbrio tem que ser conseguido. Quem é que regula isto? Eu acho que ou os tribunais lá está, ou a autorregulação, só que eu preferia que fosse a autorregulação,
porque é sinal de bom senso e equilíbrio de parte a parte. E isto vale para as organizações esportivas como vale para os Estados. Por exemplo, Portugal tem uma lei em que intervém sobre os empresários desportivos, logo sobre os intermediários. Eu pergunto, porquê que um Estado tem que intervir ao detalhe, não é só de uma questão de incompatibilidades, de ética, etc. Não, vai ao detalhe, dizer como é que é a remuneração de um empresário desportivo. Isso já me parece que é claramente o Estado a entrar num campo que já não deve ser o dele. De igual modo, também quando as organizações esportivas põem em causa direitos humanos assinados pelos Estados, é preciso também perceber que há aqui balizas que têm que ser respeitadas de parte a parte. Mestre, você fez agora um lançamento e nós estamos quase no final da nossa partida, mas eu não posso me furtar de trazer esse ponto ainda para a tua reflexão, para as tuas considerações. Você citou, claro, eu acho que tem vários temas sensíveis, intermediários é um que a FIFA vai enfrentar, talvez TPO, que é a questão da comercialização dos direitos econômicos, se a FIFA tem ou não. Né? Um tema que você já estudou alguma coisa, certo? Estou começando. Mas eu queria trocar uma figurinha contigo. Me chamou muito a atenção num ponto que você trouxe. Que é a questão dos direitos humanos. E se nós formos de novo fazer uma tabela, gostaria de aproveitar o ponto do doping para nós falarmos. Porque, por mais que nós tenhamos nessa questão lex pública, lex esportiva, nós temos inclusive uma questão da ONU envolvendo a temática do doping, né? Nós temos o Código Antidopagem Mundial, mas me parece que algumas práticas, sejamos francos aqui, e eu também prezo pela ética, pela transparência, pelo princípio desportivo, mas me parece que algumas questões, se não violam, beiram a violação a direitos humanos. Não é? Por exemplo, a questão da responsabilidade objetiva, isto é aquela que nós vemos que está previsto que o atleta é responsável e depois, com o ânus da prova extremamente complicado, tem que mostrar que não foi com dolo ou com negligência significativa que apareceu no seu corpo aquela substância dopante. É muito difícil para o atleta e, a partir do momento em que basta estar no sangue ou na sua urina essa substância considerá-lo responsável, independente de culpa, pode claramente questionar-se do ponto de vista da presunção de inocência do próprio prevista do cidadão, porque antes de atleta é cidadão, prevista em instrumentos de direito internacional, de proteção de direitos humanos a nível internacional. Outro exemplo, os controlos fora da competição, em que se vai à casa dos atletas, muitas vezes de madrugada, que pode pôr em causa a sua reserva da vida privada. A questão da life ban, isto é, em Portugal, por exemplo, isso não ficou consagrado, porque a Constituição não permite, mas uma sanção para a vida, isso também claramente, entre outros direitos fundamentais, é o direito ao trabalho, não é? Porque não tem hipótese de reinserção social. Isto é, a ética desportiva e a saúde pública são fatores determinantes de proteger, mas a proporcionalidade dessa defesa ainda está por estar claramente clarificada, porque às vezes põe em causa direitos humanos. Até que ponto é que a especificidade do desporto pode pender a favor das normas ou contra as normas, ainda está por esclarecer. Me parece também, de forma bem breve e sem nenhuma técnica aplicada, mas me parece que é um sistema que não consegue a fiscalização adequada e buscar um resultado adequado, então inverte toda a carga para o atleta. Isso não me parece razoável por todos os sistemas que nós temos de sancionatório no mundo, enfim. E me parece interessante aqui nós observarmos também, trazendo até uma ideia de um grande iluminista, né, John Locke, o direito ele deve ser trabalhado e aplicado para trazer liberdade. E me parece que ainda não encontramos uma posição razoável deste sistema antidopagem. Me parece que é muito oneroso para o atleta. Embora curiosamente o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem
tenda, já houve decisões nesse sentido, a aceitar a proporcionalidade destas medidas. Mas, efetivamente, se os fins justificam todos os meios, é uma dúvida que eu tenho também, nomeadamente neste caso do doping. Um desporto são, limpo, fundamental, mas, volto a insistir, antes do atleta ao cidadão, ao ser humano. Concordo contigo. E apagando esse debate aqui com mais uma pimentinha, com mais gasolina, não com álcool, eu fico sempre com uma pergunta na cabeça, que é, quando se fala em doping, se levanta a bandeira da saúde de forma indiscriminada. Mas vamos lá. Eu, sinceramente, ainda não tenho certeza de que o esporte de alto rendimento, ou na era moderna agora, enfim, ou atualmente, esporte de altíssimo rendimento é saúde. Então, nós precisamos, eu penso assim, como estudioso do direito esportivo, eu creio que toda a comunidade jurídico-esportiva ainda precisa avançar com os estudos para poder tentar apontar um equilíbrio. Eu concordo contigo. E essa Antes do atleta... Por favor, por favor. Não, a questão da saúde fez-me lembrar não só, por exemplo, a sobrecarga intensiva de treino, as lesões a que estão expostos os atletas, etc., mas um exemplo, agora me lembrei que me suscitou a atenção naquela questão olímpica, foi até na altura perceber que a Carta Olímpica evoluiu no sentido em que antes era o COI que dizia qual era o limite máximo, qual era a idade mínima, perdão, para se poder participar em Jogos Olímpicos, e depois deixou a determinada altura isso na esfera das federações desportivas internacionais, o que leva a que em algumas federações, com 12 anos, eu possa estar a competir nos Jogos Olímpicos, no alto rendimento ao mais alto nível. E isso pode colocar uma série de questões, também ao nível dos direitos humanos, mas da saúde dos próprios atletas, porque manifestamente treinar tanto, perfeito. E psicologicamente também. Não esquecer, já agora, a nível europeu, eu gosto sempre de lembrar que o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia tem uma norma sobre o desporto que diz proteção, tendo em conta a proteção da integridade física e moral dos atletas. Há que olhar também para essa componente. A nossa Lei Pelé, no seu artigo 2º, traz a disposição que a segurança é um princípio para todo esporte praticado no Brasil, mas a segurança é garantir a integridade física, mental e sensorial. Pois. E me parece que nós temos ainda questões bastante conturbadas. Não conhecia essa norma, muito interessante. Artigo 2º da Lei Pelé. Mestre, meu querido, eu tenho muitas publicações brasileiras ali atrás e vou já à procura dessa norma. Pronto. Meu querido mestre, olha só. Nós poderíamos dar sequência, aliás, isso daqui não poderia ser um jogo só, nós teríamos que fazer um campeonato inteiro. Mas, infelizmente, o árbitro já está levantando aí a placa dos 3 minutos para encerrar o nosso jogo. Eu queria agradecer, passou tão rápido, porque o tema foi muito bacana, o trabalho foi muito bacana, mas eu queria as suas considerações finais e queria saber de você ainda. O mestre hoje ainda tem muito anseio de ajudar o esporte, em que área e como, mestre? Bom, eu neste momento estou muito empenhado da sequência de nomeação recente para a UEFA, como membro independente do Comitê de Governança e de Compliance, quero claramente dar aí um contributo, e depois também um contributo para o direito do desporto em geral, como advogado e como docente, e no associativismo, também faço parte de algumas associações, em que a parte jurídica do desporto também faz parte. É isso que me deixa feliz, isso basta, e já é muito. Pronto, aliás, até para registrar, né? O nosso querido mestre é vice-presidente do nosso Instituto Ibero-Americano, representando Portugal. Mestre, meu querido amigo, muito obrigado. Isso daqui não foi nem um jogo, isso daqui foi, como nós dizemos aqui no Brasil, vão a pelada. É aquele jogo super... E sem VAR. Sem VAR. Sem VAR. É colocar 2 chinelos de um lado, 2 chinelos de outro e começar o jogo. Não tem coisa melhor, meu querido. Não. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Luís, pelo convite. Um grande abraço.
Eu que agradeço. A todos que nos acompanharam, fiquem conosco. Na próxima semana nós teremos um novo Arena Ibérica. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.